Estamos no mês de novembro, que é o mês azul, onde muitas pessoas, muitos homens procuram só um médico quando há extrema necessidade. E quais são os cuidados que você tem que ter antes? Quais os cuidados que a gente tem que ter com esse parceiro que a gente tem em casa, com um irmão, com um filho, que só procura um médico quando está realmente numa situação mais crítica? Até que ultimamente os homens têm se cuidado bastante. Mas vale a pena você participar. Você tem alguma pergunta para fazer? Faça a pergunta que você deseja, que nós estamos aqui para que veja a sua participação, tá bom? Então vem comigo, porque nós vamos agora conversar com o doutor. Primeiro, já iniciar falando a respeito do, o Novembro Azul. E ele veio aqui para o nosso programa para a gente dar ter esse bate-papo, né? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Vanusa. Realmente o mês de novembro é assim emblemático, né? Mas a gente utiliza essa data e esse mês especial para intensificar as ações de conscientização da população masculina. E a gente já pode iniciar então falando a respeito do Novembro Azul, que se trata mais do câncer de próstata, né? Como é que a pessoa como é que o homem pode ficar atento, ou a parceira, e como é que a gente pode tentar entender um pouco mais essa doença quando o assunto é o homem? O câncer de próstata é o carro-chefe dessa campanha, porque é uma doença muito comum, né? Nas Américas tem os maiores índices mundiais, ou seja, a nossa população, principalmente a população afrodescendente, e tem um curso insidioso, muitas vezes pouco sintomático, onde as ações de prevenção, elas implicam sobremaneira no tratamento e na cura efetiva dessa doença, inclusive evitando sequelas que podem ser causadas pela própria doença em si ou por um tratamento no estágio mais avançado. Então é importante a gente conscientizar o homem que muitas vezes tem essa cultura de procurar o profissional da área de saúde e também o urologista como especialista, somente em situações em que ele está com sintomas muito avançados, e isso dificulta muito o nosso trabalho. Doutora, a gente sempre observa que o câncer, quando a pessoa vem realmente perceber o câncer em si, já está num estágio totalmente avançado. Qual seria o certo para o homem que está com problema de próstata? Quais são os sinais para que ele possa procurar e se prevenir, e não só buscar o profissional no momento que ele realmente se conscientiza de que está com a doença, com o câncer da próstata? Olha, um recado que a gente não pode deixar de esquecer é que a gente tem que deixar bem claro é que todo homem é passível de ter um câncer de próstata. Sim. Existe uma faixa etária até os 70 anos em que a doença ela pode ser bem mais agressiva e impactar na qualidade de vida do homem. Então, nessa população entre 40 e 70 anos, a gente tem que focar bastante, lembrando que aqueles que têm uma história familiar têm um risco aumentado, mas qualquer homem é passível de ter essa doença. A consulta, a visita aos especialistas, ao urologista, ao clínico geral, que muitas vezes também nos ajuda nesse trabalho, também é uma oportunidade de a gente identificar uma grande quantidade de doenças que afetam a população masculina e que também servem como indícios de que algum problema pode estar acontecendo no organismo como um todo e na glândula prostática. Então fica esse recado. Visitas periódicas para quem tem história familiar a partir dos 40 anos, pelo menos uma vez ao ano, e para quem não tem um histórico familiar a partir dos 45 anos. Muitas vezes o seu médico ele vai ter ele tem a competência necessária para dizer qual é o intervalo adequado a cada caso. Mas é importante você ter esse acompanhamento, porque muitas vezes, como eu falei, a doença que é insidiosa, pequenos sinais e em visitas periódicas é que poderão identificar ela em estágios iniciais. O homem pode observar alguns sintomas de imediato, por exemplo, essa história de muitas vezes, vamos falar de mitos e verdades, essa história de muitas vezes ao banheiro, buscando urinar muitas vezes já na fase da terceira idade, ou não, ou ter dificuldade para urinar, problemas relacionados ao lado sexual, por exemplo, não sentir o desejo ou até mesmo o excesso, enfim. Quais são esses sintomas que podem acontecer, que muitas vezes as pessoas dizem, olha,
Porque às vezes as pessoas querem ter aquela particularidade de ser médico no lugar de um especialista. O homem não procura o médico e aí ele vai procurar muitas vezes a opinião das pessoas. É um cuidado que as pessoas têm que ter, né, doutor? É verdade. O processo de envelhecimento natural e saudável leva a algumas modificações no nosso ritmo natural do nosso organismo. Mas existem alterações que fogem desse padrão de normalidade. E muitas vezes os homens se apegam a esse detalhe e entendem que uma alteração que muitas vezes já indica uma doença é tida como normal. E não valoriza esses sintomas. Então, de modo geral, a gente tem que deixar claro que qualquer alteração nos nossos hábitos, hábito urinário, hábito intestinal, vida sexual, podem ser sintomas muito importantes. Então, a questão do hábito de urinar, ir várias vezes no banheiro, a força do jato urinário, é lógico que isso, ao longo da vida, diminui. A questão sexual, a frequência, o desejo, é lógico que isso diminui. Mas quando isso acontece de uma forma mais intensa, deve ser valorizado. O paciente tem que procurar. O que a gente observa na prática, que dificulta o diagnóstico e o tratamento adequado, é que o homem, ele subvaloriza esses sintomas. Ele chega, inclusive, a negar. E muitas vezes a gente pede o auxílio da parceira, que é importante o acompanhamento dela nessas visitas, porque ela meio que coloca em pratos limpos a real da situação. Então isso é muito importante. O homem tem que perder esses medos, perder esses tabus, porque você consegue evitar complicações muito mais sérias e ter uma qualidade de vida bem melhor quando você reconhece o problema e faz o tratamento adequado. Doutor, durante muito tempo o fumo tem sido uma das causas também, né? Se falou muito. Mas nesses últimos tempos com os jovens, existe algo que pode, de uma certa forma, chamar a atenção relacionado aos cuidados no dia a dia sobre questão de fumo, álcool? Olha, a gente tem que sempre buscar um estilo de vida saudável. A obesidade, o aumento da nossa massa gorda corporal, ela interfere muito na questão sexual, nos hormônios, nos níveis de testosterona. Está relacionado a uma série de doenças metabólicas, como diabetes e hipertensão, que prejudicam ainda mais. E, inclusive, no caso do câncer de próstata especificamente, a gordura corporal, o diâmetro da cintura, está relacionado a índices mais elevados. Então, a gente tem que praticar um estilo de vida saudável com alimentação adequada, evitar as dietas hipercalóricas, as bebidas alcoólicas. O álcool também é relacionado ao aumento do índice de câncer de próstata. O fumo já é provado há mais de 40, 50 anos, como aumenta em 50 vezes na população fumante o índice de diversos tipos de câncer. Praticamente 50% a 60% dos cânceres têm alguma relação com o hábito de fumar. Então, tudo isso deve ser evitado. E hoje nós temos essa epidemia de obesidade que também é responsável e a gente tem que evitar. Ok, doutor, nós já temos uma pergunta de uma telespectadora que diz o seguinte: bom dia, me chamo Luzinete, moro na cidade industrial e o meu marido sofre de incontinência urinária há alguns anos. Pode ser indício de algo ruim? Ele tem 59 anos, justamente o que o senhor acabou de falar. Essa pergunta aí exemplifica tudo que nós estamos comentando. Sim, aqui. Verdade. Se a incontinência urinária que ela se refere significa a perda involuntária de urina, ou seja, urinando nas roupas, é um sintoma extremamente grave. Se ele nunca passou por nenhum tratamento agressivo, cirúrgico ou radioterápico, por exemplo, que também é responsabilizado, então ele tem que ir urgentemente procurar ajuda e auxílio. Então é isso que nós estamos vendo aí. Ela ainda coloca há alguns anos. Pois é, um problema extremamente grave. 59 anos, né? Jovem ainda, né? Jovem. Meu nome é Douglas, eu queria saber do doutor quais são os sintomas da infecção urinária no homem e se é comum ter esse problema. Essa pergunta é importante porque eu observo na minha prática diária de consultório que os homens dizem assim: doutor, eu não tenho problema nenhum porque eu não sinto dor nenhuma ao urinar. Então, a dor ao urinar ele não é um problema específico da população masculina. As mulheres, inclusive, têm muito mais infecção urinária que causa dor ao urinar do que o homem.
Mas no caso do homem, a dor ao urinar, quando ela acontece, também tem que ser extremamente valorizado, porque pode significar um problema bem mais sério. Nossa. Porque não é comum o homem ter infecção urinária, mas pode também ter. Geralmente a partir dos 40, 50, 60 anos, quanto mais velho, mais comum, e relacionado a problemas de dificuldade de urinar. Ok. Nós temos aqui também, bom dia, me chamo Natan, estou acompanhando o programa. Com qual frequência devo ir ao urologista após os 40 anos e com histórico familiar? A gente também foi o que nós já colocamos falado. Aí. Obrigada pela audiência, por estar assistindo o nosso 40 programa. anos é uma idade muito boa. Para cada parente de primeiro grau que é acometido por câncer de próstata, você aumenta em 3 vezes o risco de também desenvolver câncer de próstata na sua vida. Mais uma pergunta, doutor, me chamo Leão, tenho uma dúvida, queria saber quando ir a uma consulta com o urologista pela primeira vez, a partir de que idade, né, então? Pois é, não esperar sintomas. Sim. Muitas doenças e muitas patologias, elas são insidiosas, não tem uma sintomatologia evidente. Então, a partir dos 45 anos, é uma idade que todo homem deve, de rotina, pelo menos fazer uma visita ao urologista e fazer os exames que servirão de base de parâmetro para um acompanhamento futuro. Doutor, ele está falando aí já numa idade, né? Já para a situação, para o problema, né? Mas eu pergunto para o senhor, qual é o cuidado que aquela mãe tem que ter com aquela criança, com o menino, em que momento que ela deve levá-lo para que ele possa ir num urologista, num profissional? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com os nossos meninos? Porque existe uma preocupação muito grande em levar uma menina para um ginecologista. Mas quando o assunto é menino, se passa uma vida inteira sem procurar um profissional para ver como é que está, se está tudo ok. E muitas vezes a gente vê jovens chegarem ao casamento com vários problemas, né? Casais que se relacionam, que aprendem com o passar do tempo do relacionamento, de que vão ter problema na hora da mulher engravidar, vai ter problema na hora de passar por alguma situação. Então, assim, como chamar a atenção das mães e como chamar a atenção dos nossos jovens? Porque a gente sabe que tem muito jovem assistindo o programa. Geralmente a criança, até na fase pré-púbera, né, até a adolescência, ela é muito acessível a própria mãe examinar. Sim. Então a mãe tem que aproveitar essa fase e examinar adequadamente, dar orientações de higiene, ver a genitália de um modo geral, o posicionamento dos testículos e frequentemente questionar e levar em qualquer dúvida ao profissional. Normalmente até os 16 anos, o pediatra acompanha isso de uma forma eficiente e qualquer problema não resolvido ou relatado insistentemente pela mãe, ele encaminha um especialista que pode dar o tratamento adequado. A partir dos 20 anos, já o adulto jovem, né, a gente já tem todo um amadurecimento. Então, teoricamente, esse homem ele estaria preparado para exercer a sua função sexual de forma adequada. Mas a gente vê um aumento dos níveis de infertilidade masculina no nosso tempo. Isso é uma verdade, talvez relacionado a esse estilo de vida, alimentação, aos distúrbios de peso, tudo isso está envolvido, aos maus hábitos. Uhum. E é sempre bom o jovem também procurar, porque ele vai ter também uma orientação, uma boa conversa sobre medidas preventivas contra DSTs, sobre como ter uma qualidade, uma fertilidade adequada durante toda a sua vida. Então, esse papo ele sempre tem que ser estimulado, tanto desde a criança, porque naquela fase ela vai criar também aquela vontade de continuar acompanhando e seguindo um urologista que pode acompanhar a sua vida. Doutora, eu mexi com todas essas histórias, a gente vê aqui através das imagens os cuidados que tem que ter, como você tem que observar, exercícios físicos, um check-up, na verdade, como nós estamos no mês de novembro, falar do câncer de próstata se faz necessário, mas buscar um apanhado de saúde para o homem, mais importante ainda, é iniciar para que ele chegue provavelmente a uma vida A2, tendo saúde e levando saúde para sua parceira e para si mesmo, né? É verdade, com certeza. Muitas vezes a gente vê casais e eles têm até na vida íntima deles essa inibição, né? Essa dificuldade de manifestar, de relatar problemas da própria parceira. Sim. Então,
essas alterações na questão sexual, elas também têm relação com problemas orgânicos. Eu, como urologista, e quando o paciente chega a relatar casos que a gente chama de disfunção sexual, disfunção erétil, a gente também pede a ajuda de outros profissionais, o endocrinologista, o cardiologista, porque esses fenômenos fisiológicos, eles dependem de um bom funcionamento de outros sistemas orgânicos, do coração, circulação, os hormônios, sistema nervoso, e pode ser um indício de diversas outras patologias. Para você ver como é importante a gente estimular em idades, né, chaves, né, assim, para ficar de fácil entendimento, a procura. Cada vez mais a gente vê jovens, eu digo assim, aquele homem entre 50 e 40 anos, que relatam esses problemas no nosso consultório. Da questão da vida sexual, do desejo diminuído, da má performance, né, por ele atribuída, e isso a gente acaba descobrindo diversas outras patologias. Ok, doutor, eu quero agradecer de verdade pela presença do senhor, por a gente esclarecer de forma tão positiva ao nosso telespectador, agradecer aos homens que estão assistindo o nosso programa, fico extremamente feliz. A gente sabe que muitas mulheres estão assistindo, mas muitos homens também, porque conhecem a seriedade do nosso programa. Muito obrigada ao senhor, e eu gostaria que o senhor pudesse informar para quem está em casa, vai passar aí o Instagram do doutor, tá? Mas quem quiser manter mais esse contato e perguntas, pode ficar à vontade, né? Claro. Posso deixar meu telefone pessoal, né, que é o 994524792, e a gente está bem à disposição para, principalmente nesse mês de novembro, né, nós estaremos aí fazendo palestras também em igrejas, unidades básicas de saúde, porque é importante essa conscientização. Ok, muito obrigada, tá, doutor? Fique à vontade aí. A gente fica extremamente feliz de poder falar com um especialista, não é a primeira vez que ele vem para o nosso programa, extremamente sério, passando várias informações para a gente, especialmente para você também.